Olá, Edu Matos para mais um episódio do podcast Tech Leadership Rocks. Dessa vez eu tô aqui solo, né? Mais uma vez, na verdade, para fazer um react sobre uma postagem sobre comunicação, sobre como que a gente consegue lidar com pessoas com opiniões fortes. Então, vamos lá, né? Tem bastante técnica aqui bem interessante para você. Esse post é do Rob Lambert, como você consegue ver na tela aí, né? Se você estiver assistindo a versão em vídeo. E é um post de fevereiro desse ano, né, 2025, um post bem interessante. Vamos lá, vamos ver o que ele acha aqui, né, sobre como lidar com pessoas com opiniões fortes. Inclusive, provavelmente você conhece alguém, tá? Na tua empresa, provavelmente no teu time, tá? Que tem opinião muito forte e tal. Se você conhece a pessoa, então põe o nome dela nos comentários aqui. Não, tô brincando, não faz isso não, tá? Muito sacanagem com a pessoa isso. Mas vamos ver aqui o que ele tem a dizer. Acho que tem bastante coisa pra gente entrar mais no assunto, enfim, entender como é que a gente consegue lidar com situações difíceis que acontecem no dia a dia quando as pessoas têm esse tipo de opinião. Então ele faz a introdução no artigo falando assim, né? Eu estava trabalhando com um cliente que estava tendo dificuldades para controlar algumas das opiniões fortes sobre gestão e agilidade. Você sabe, aquelas pessoas, todos os consultores, que aprenderam apenas uma maneira de fazer algo, ou acreditam tão fortemente na sua abordagem que todas as outras são inválidas. Bem, essas pessoas estão em todo lugar, e nesse caso, elas estavam literalmente gritando com todos os outros com opiniões diferentes. Infelizmente, é doloroso trabalhar com pessoas que têm opiniões fortes e inabaláveis e não têm medo de dizer a todos que suas opiniões são as melhores e a que todos os outros estão errados. Bem, é assim que eu lido com pessoas com opiniões fortes. É bem interessante ele já começar a falar de agilidade e tal, porque eu sou esse cara com background um pouquinho de agilidade e tal, e eu, ao longo da minha carreira, já fiz muito isso, né? De, não, você tá errado, o jeito certo é fazer assim, assado, enfim. Não é bem por aí que a coisa funciona, e, enfim, já vou até entrar um pouco mais nesse ponto. A primeira sugestão do autor é: ouça de verdade. O primeiro passo é realmente ouvir, mesmo que suas palavras sejam tão contagiosas, inflamatórias e ofensivas que façam o rosto tremer. Ouça o que eles estão dizendo. Qual é o tema principal? Ponto central ou tese principal? No caso que seria a tese central, imagino. O que eles realmente estão tentando dizer, mesmo que isso toque cada fibra da sua alma e eles o digam de uma forma agressivamente dominadora. Ao ouvir, mostramos respeito, e todos merecem respeito por padrão, pelo menos inicialmente. Também podemos aprender algo ou pensar diferente sobre nossas próprias visões. Ao ouvir, também tentamos entender profundamente o ponto de vista deles. Aqui eu vou parar bem rapidinho para falar um negócio super importante, tá? Quando a gente está discutindo com alguém que tem opinião, tendo opinião forte ou não, tá? Mas especialmente nesse cenário de pessoas que têm opiniões fortes. Se a gente não ouvir o que a pessoa está falando e a gente quiser colocar a nossa opinião por cima, muito provavelmente ela também não vai ouvir a nossa versão. Então a gente ouve aqui não é só para entender, também para entender, tá? Porque ela pode estar falando alguma coisa que tem alguma verdade ali por trás, e a gente vai passar por isso já, tá? Mas não é só por isso, é também para que essa pessoa esteja minimamente disposta a nos ouvir. Talvez ela não vai estar aberta, enfim, aí problema dela, vamos dizer assim, de certa forma, né? Porém, quando a gente não ouve, a chance é que a outra pessoa não vai ouvir também, tá? Então, primeiro você ouve, leve em consideração o que ela está falando, né? Tudo isso é importante para você iniciar um canal de comunicação saudável, vamos dizer assim, tá? Sem isso, muito provavelmente você vai ter problema logo no começo, especialmente nesse cenário de pessoas que têm, né, opiniões fortes, tá? Então, se você está lidando com uma pessoa na sua equipe que tem opiniões fortes em relação a alguma coisa, você, de alguma forma, vai tentar contornar aquilo, então comece ouvindo, dê de fato espaço para a pessoa falar, considere aquilo que ela está falando de alguma forma, tá? Tudo começa por aí, esse é o passo inicial. Diria eu achei interessante esse post aqui, inclusive colocar esse ponto em primeiro lugar, tá? Então, ouça a pessoa. Daí ele continua aqui. Segundo ponto, não leve para o lado pessoal. É difícil desenvolver essa habilidade, mas vale a pena. As opiniões, pontos de vista e palavras de outras pessoas não são realmente direcionadas a você pessoalmente. Elas podem ser péssimos comunicadores, frequentemente o caso. Sim, se a pessoa tem opinião forte em relação a alguma coisa, provavelmente ela vai ter dificuldade de se comunicar dentro daquele tema, que ela tem opinião forte. Tá? Eles podem ser inseguros sobre a tarefa em questão e a única ferramenta que eles têm é o método X ou abordagem Y. Então, eles o enfiam em cada caso como se não soubessem de mais nada. Eles podem ser excessivamente confiantes, arrogantes, assustados, não sabemos. É por isso que eu acho que 99% das vezes as palavras deles não são direcionadas a você pessoalmente. Eles estão compensando algo muito mais pessoal dentro delas mesmas. E se as palavras são direcionadas a você e tão pessoais que te fazem suspirar de dor, lembre-se de respirar, parar e pensar.
em que turbulência interna profunda eles devem estar para dizer isso, tá? Esse ponto também é super interessante, porque assim, às vezes a gente ouve alguém falando alguma coisa, mal de alguma coisa, ou enfim, pensando de uma forma diferente da gente, a gente acha inicialmente, não, ela tá falando para mim, tem a ver comigo, sabe? Assim, em primeiro lugar, o mundo não gira em torno de você, tá? Então não é porque uma pessoa tem uma opinião diferente da sua, por mais que ela fale de uma forma que não é legal, isso não significa que ela é contra você, necessariamente. Então, leve em consideração isso, tá? Assuma que você não é o centro do mundo em primeiro lugar, tá? Esse é um ponto. Segundo ponto que ele fala aqui no final, que eu acho muito legal, inclusive, ele traz uma técnica aqui, que é a técnica de você tentar gerar empatia, de alguma forma. Eu vou explicar como é que funciona essa técnica. Inclusive, ela está muito melhor explicada no treinamento de comunicação com a Patrícia Capeluto, na Escola Forge. Vou botar o link aqui, caso você tenha interesse lá. Mas eu vou contar de uma forma mais simples, vamos dizer assim, esse exemplo, tá? Imagina que você está no trânsito, você está dirigindo ali, e passa um carro buzinando, te dá uma cortada, você é obrigado a frear rapidamente para, enfim, evitar uma colisão, alguma coisa nesse sentido. Quem dirige sabe o quanto é estressante passar por um cenário desse. Tá? Imagina que isso aconteceu. A primeira coisa que vem à nossa cabeça numa situação dessa é, cara, não, ele fez de propósito, ele não sabe dirigir, ele não tá olhando, não presta atenção nos outros, então surge um monte de coisa ruim na nossa cabeça, e quando isso acontece, em seguida a gente vai ficar com raiva da pessoa, a gente vai querer que ela se dane, que ela se lasque de alguma forma, sabe? Então a gente vai ficar com essa raiva, isso é super natural. E se isso acontece no ambiente de trabalho, né, se essa raiva surge no ambiente de trabalho, provavelmente a comunicação ela vai ser muito afetada daí em diante. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas reações emocionais que a gente tem, tá? Então, vamos voltar de novo para esse cenário do trânsito. Então, enfim, você tomou uma fechada ali, você ficou super com raiva, tá? Agora imagine esse outro, segundo cenário, tá? Passa uma pessoa, enfim, buzinando do seu lado, corta o seu carro, você é obrigado a frear rapidamente para poder evitar a colisão. É a mesma coisa, tá? Que aconteceu antes, porém, você percebe o seguinte, você percebe olhando para o carro que dentro do carro tem uma pessoa que está passando mal. E essa pessoa que te deu a cortada, na verdade, ela está tentando te cortar para poder pegar um caminho e chegar mais rápido no hospital. Então, por isso que ela está tão rápido ali, por isso que ela buzinou, enfim, cortou rapidamente, porque ela está tentando chegar o mais rápido possível no hospital para salvar a vida daquela pessoa que está ali no carro. A pergunta é, nesse cenário, nesse segundo cenário, você vai ficar com raiva da pessoa? A resposta é provavelmente não, tá? Você não vai ficar. Então repara que os fatos foram exatamente os mesmos, mas a consequência em como você encarou aquilo é completamente diferente, tá? Então, dependendo do que está acontecendo ali, vamos dizer assim, em relação ao contexto, você vai enxergar o mesmo fato de formas diferentes. Por que isso é interessante? Porque a gente consegue usar essa mesma abordagem para evitar que a gente tenha alguma reação emocional exagerada quando a gente está discutindo, por exemplo, com alguém no trabalho. Então, se a pessoa está ali, talvez, enfim, com uma opinião muito forte, eventualmente falando alto e tal, vamos ignorar um possível feedback, alguma coisa assim, tá? Depois a gente volta nesse ponto. Mas vamos imaginar que a pessoa está se comportando de uma forma ali que não é tão interessante, que não é tão legal, que não é recomendada, tá? Nesse cenário, você pode se imaginar que a pessoa está passando por alguma coisa. Então, ela está passando por um problema na família, está com dificuldade na equipe, ela está com um mau desempenho, sei lá, você pode imaginar alguma coisa dela, tá? Isso não precisa necessariamente ser verdade. Isso precisa ser minimamente convincente para você que está passando por aquela situação ali, tá? Então você imagina que a pessoa está passando por isso e naturalmente isso vai gerar uma empatia maior em você e você vai entender melhor o outro lado, tá? Não que você vá concordar, a ideia não é essa, mas a ideia é que aquela reação emocional, ela vai ser dissipada de alguma forma, pelo menos reduzida de alguma forma, tá? Então essa é uma técnica muito interessante e que você, enfim, precisa praticar para você conseguir, enfim, usar ela no dia a dia a seu benefício. Então esse é um ponto muito importante para você ter em mente, uma técnica para você usar ali no seu dia a dia. Então pratique e veja se funciona para você, tá? Então não leva para o lado pessoal, se a pessoa está se comportando de uma forma que não é muito legal, use alguma técnica, no caso essa que eu estou sugerindo aqui, para você ter essa reação emocional menos exacerbada, tá? Então é exatamente isso que o autor, o Rob Lambert, recomenda aqui nessa postagem, tá bom? Daí ele continua aqui, né? O que teria que estar acontecendo na minha vida para dizer algo tão doloroso, para dizer algo daquele jeito que não é muito legal? Então, talvez esteja acontecendo. E não precisa ser verdade que está acontecendo. Você só precisa acreditar na sua cabeça. E isso, naturalmente, você tende a, vamos dizer assim, né, a relevar, de certa forma, a forma como a pessoa está se comportando. Então, tente não levar para o lado pessoal. Ele finaliza aqui. Continuando para o próximo ponto, aprecie que eles não estão errados.
Mesmo que você pense que eles estão errados e você saiba de uma maneira diferente que funciona, nós chegaremos a isso, não adianta ir contra o que alguém acredita. Crenças, certamente mantidas por muito tempo, raramente podem ser mudadas por argumentos, confrontos, desacordos ou lógica. Isso é fato, assim, tá? Quando a pessoa tem uma crença que é muito forte, você pode trazer a lógica que for, que dificilmente a pessoa vai mudar a forma dela de enxergar o mundo. Com esse mundo politizado e tal, a gente vê muito esse tipo de coisa acontecendo, né? Então, se a pessoa acredita muito em pessoa A, pessoa B, em uma forma de governar em outra, dificilmente usando lógica você vai conseguir fazer a pessoa pensar de uma forma diferente. Tá? Isso, obviamente, não funciona só para política, mas para tudo que a gente tem uma paixão um pouco mais exacerbada. Tá? Então, continuando aqui. Aprecie o que eles estão dizendo. Não importa quão tolo ou mal entregue é o que eles acreditam, e todos nós temos o direito de acreditar no que acreditamos. É como a entregue que é o problema. Temos o direito de acreditar no que quisermos. Isso é verdade. Se a pessoa acredita em alguma coisa que, na tua visão, não faz muito sentido, isso é um problema dela. Ela acredita naquilo. Então, beleza. Segue o jogo, tá bom? Então, faz parte da vida, tá? A pessoa acreditar num negócio diferente do que você acredita. Continuando aqui. Aprenda o lado deles, do argumento, melhor do que eles. Isso aqui é muito interessante. Vamos lá. A melhor maneira de vencer uma discussão, se você realmente vai aceitar esse desafio, algumas coisas precisam ser desafiadas, é entender os argumentos e as opiniões do outro lado melhor do que ela. Estude, aprenda, entenda. A pior coisa a fazer é empurrar suas visões contra as visões deles. Crenças contra crenças raramente termina bem. Faça perguntas para esclarecer pontos de aprendizagem ou para analisar cuidadosamente os pontos de vista deles. Tenha cuidado. Continue fazendo isso somente se o que eles estão dizendo estiver claramente errado. Levará a problemas ou for baseado em visões que não são bem-vindas no local de trabalho. Caso contrário, ignore-os e poupe sua energia. Às vezes, uma boa discordância sobre formas de trabalho, tecnologia, etc., é saudável e leva a melhores soluções, mas somente se as pessoas estiverem dispostas a se comprometer. Perguntas ajudam todos a aprender e, muitas vezes, podem incitar as pessoas a questionar suas próprias opiniões e crenças fortes. Eu vou voltar no começo aqui. Acho que tem um ponto muito interessante aqui, né? Que ele fala que a melhor maneira de vencer uma discussão é você aprender o lado do outro. Cara, isso é crucial. Assim, vou dar exemplo aqui que já eu cansei de ver ao longo da minha carreira. De ter aquela pessoa, aquele engenheiro no time, que ele é contra usar métodos ágeis, contra a agilidade e tal, mas vai ver, a pessoa não faz ideia, por exemplo, do que é o Scrum. Para ele, o Scrum é você fazer reunião diária e planejamento semanal, planejamento a cada 2 semanas, sabe? Tem uma sprint a cada 2 semanas. Isso é o Scrum para ele. Ele não faz ideia do que está por trás, dos métodos que o Scrum se apoiou. Eventualmente, ele não faz ideia de como substituir, talvez, uma cerimônia que não está funcionando por uma alternativa que é mais interessante para o time. Ele não faz ideia do que fazer. O que ele sabe falar é que o Scrum não funciona. Eu já vi muito isso acontecendo, é triste quando isso acontece, porque fica até difícil argumentar com a pessoa, porque ela não tem base nenhuma. Então, você tenta trazer, vamos dizer assim, a discussão para algo um pouco mais profundo, e na cabeça dela, a única coisa que ela conhece é o Scrum não funciona, ela só sabe falar isso. Então é muito triste quando isso acontece. E a mesma coisa pode estar acontecendo com você também, tá? Então, quando você é muito contra alguma coisa, se você não tiver embasamento para aquilo, a mesma coisa que eu vejo nessas pessoas que falam mal do Scrum e que não entendem do método, não, aqui não estou entrando no mérito de se o Scrum é bom ou não, tá? Isso não é importante agora. Mas o mesmo problema que eu vejo dessas pessoas que não entendem o método é o problema que outras pessoas veem quando você acha que entende de algum assunto e você está falando mal daquilo, mas você, na verdade, não entende, tá? O interessante nesse cenário é você entender a fundo sobre aquele assunto, idealmente, mais do que a outra pessoa com quem você está discutindo, mais do que a outra pessoa que gosta daquilo, para que você consiga ter profundidade no que você vai trazer, você vai ser muito mais convincente quando você estiver falando sobre aquilo. Então, se você não gosta, por exemplo, de, sei lá, de MySQL, pô, beleza, massa. Mas e aí, você conhece de MySQL? O quanto você já usou de MySQL? Quantos problemas você já teve com ele, você conseguiu resolver? Você sabe contornar os problemas que eventualmente aparecem? Então, se você não conhece sobre o assunto, fica difícil de você falar sobre ele. Ou você corre risco de, falando sobre aquilo e discordando, enfim, de que aquilo é bom e tal, você não vai ter profundidade suficiente e sua opinião não vai ser tão levada em consideração assim. Então, fica aí a dica, né, em relação a isso, tá? Então, aprenda o lado deles melhor do que eles, tá? Então, se a pessoa tem uma opinião forte, conheça mais sobre aquele assunto do que a própria pessoa está falando. E tem uma outra parte aqui no finalzinho que eu acho também bem interessante que o autor trouxe.
Perguntas ajudam todos a aprender e muitas vezes podem incitar as pessoas a questionar suas próprias opiniões e crenças fortes. Às vezes a gente acha que, se alguém tem alguma opinião que eu considero, entre aspas, errada, então eu vou falar para a pessoa que ela está errada e que o correto é fazer de um outro jeito. Eu não recomendo, tá? A forma mais interessante, geralmente, para uma pessoa eventualmente ter alguma chance de mudar de opinião é você fazer boas perguntas e não boas afirmações. Porque boas perguntas vão ajudar a pessoa a refletir sobre o assunto. E refletindo, ela vai por conta própria perceber que um outro ponto do que ela está falando não faz tanto sentido. E ela percebendo isso por conta própria, a chance dela mudar é muito maior do que se você falar, sair da sua boca, que aquilo não funciona tão bem. Então, perguntas são uma forma excelente de você conduzir uma conversa em torno de algo que eventualmente você acha que não funciona tão bem. Então, fique com isso em mente. Faça mais perguntas ao invés de fazer mais afirmações quando você tenta mostrar para a pessoa que algo pode não ser tão bom quanto ela acha que poderia ser. Tá? Continuando aqui, o próximo ponto que o autor traz é: o outro jeito funciona. Como profissionais no trabalho, precisamos de nossas crenças, visões e experiências sobre o que funciona, mas também devemos reconhecer que o outro lado também funciona. Outras formas de trabalhar funcionam. Eu vou repetir. Outras formas de trabalhar funcionam. Como tal, vale a pena entender que outras formas funcionam e estão funcionando em algum lugar. Elas podem até funcionar na sua empresa. É por isso que vale a pena ouvir e entender. Então desafiar se você não acredita que isso vai funcionar. Mas só porque alguém acredita em algo diferente, não significa que não funcione. Isso é bem forte que o autor está trazendo aqui. Eles podem ter opiniões fortes, e o que eles estão dizendo pode estar certo. Pode até ser algo que você precisa acomodar em seu próprio pensamento. Claro, eles podem estar errados, na sua opinião. Eu acho muito forte esse ponto, talvez um dos principais aqui nesse artigo, porque a gente, no primeiro momento, considera que, não, o outro lado não funciona, o que ele pensa não funciona, é ruim. A pessoa tem uma opinião forte, mas, cara, isso aí está provado que não funciona. Eu vou voltar com um exemplo aqui, que eu vi em algum podcast que o DHH participou. DHH é o criador do Ruby on Rails, tá? O criador do Ruby on Rails. E ele comenta, enfim, trabalhando lá na Basecamp, enfim, na verdade 37 Signals é o nome da empresa, né? Não sei se é uma holding, enfim. Trabalhando lá, eles desenvolveram um Ray, que é uma nova ferramenta para e-mail, né? Então, vamos dizer assim, um substituto do Gmail, supostamente melhor. Não vou entrar nesse mérito, nunca usei, não sei se é tão bom assim. Mas desenvolvendo essa ferramenta, qual a decisão que ele tomou, tá? Tecnológica? De parar de usar build de front-end. Então, ele não tem uma ferramenta que faz um build de um JavaScript, que faz, enfim, otimizações e junta arquivos, esse tipo de coisa. Eles escrevem o JavaScript e deployam no site. Simples assim, tá? Escreve JavaScript e deployam no site. Daí ele postou isso no Twitter, e ele comentando isso, né, no podcast. Ele postou isso no Twitter, né, que eles estavam lidando dessa forma com front-end. Daí um rapaz foi lá e respondeu, né, a ele: isso aí não funciona em escala, não dá para usar isso aí. Isso aí, sabe, não escala, não funciona. Tá? Então acho que é essa a mensagem principal, que essa resposta quis ter, assim: isso não funciona. Aí ele respondeu assim: cara, como não funciona? A gente é uma empresa de uma ferramenta aqui que está faturando milhões todo ano. A ferramenta fatura milhões todo ano. Como que você tem a audácia de dizer que não funciona? Um negócio que fatura milhões, que a gente consegue dar manutenção sem grandes problemas. De onde você tirou que isso não funciona? Sabe? Então, olha que forte isso. Às vezes a gente tem a crença tão forte de, não, isso não escala, isso aqui não dá para fazer manutenção assim, mas, cara, funciona, tá? Praticamente qualquer coisa funciona. Se vai ser a forma mais otimizada ou não, eu não vou entrar nesse mérito. Mas praticamente qualquer coisa que a gente fizer funciona. Então, por exemplo, MySQL é um banco de dados ruim. Tá, é um banco ruim? Beleza. O Uber está usando numa super escala. E funciona, sabe? Funciona. Você vai usar aplicativo, funciona tranquilamente. Aplicativo, imagina que, enfim, rode para outras coisas no back-end, mas funciona muito bem. Sei lá, MongoDB não funciona. Cara, como não funciona? A gente tem um monte de cases de sucesso usando o MongoDB por aí. O Postgre não funciona, melhor usar um outro tipo de banco de dados. Cara, Postgre é usado há anos e anos e anos em produção e funciona sem grandes problemas, sabe? Pelo menos de maneira geral. Então, qualquer ferramenta que a gente pensar, qualquer metodologia, cara, vai funcionar. Se é o mais otimizado ou não, não vou entrar nesse mérito. Mas falar que não funciona
uma petulância muito grande. Não existe isso, cara. Funciona. Se tá aí, funciona. Tem coisas que eu não recomendo. Vou dar um exemplo aqui. GraphQL. Cara, eu odeio GraphQL. Até hoje eu não achei um caso de uso relevante para GraphQL. Mas tem como eu falar que não funciona? Cara, funciona. Tá aí na rua, tá sendo usado. As pessoas gostam. Vai dar mais manutenção e tal. É capaz que sim, vai ser um pouco mais difícil, vai facilitar aqui, mas vai dificultar ali. Tudo bem, mas não tem como eu falar que não funciona. Por mais que eu não seja um grande fã da tecnologia, tá? E tem outras também que eu não sou muito fã, mas não tem como falar que não funciona. Então, seja lá o que você estiver pensando de ferramentas, metodologia, linguagem de programação, cara, funciona, tá? Então, coloca isso na cabeça. Praticamente qualquer coisa que as pessoas acreditam que funciona, provavelmente vai funcionar em algum contexto. Se vai ser o mais otimizado ou não, não vou entrar nesse mérito. Mas falar que não funciona é uma afirmação muito forte, que você não deveria fazer isso, na minha opinião. Tá? Funciona sim em algum contexto, talvez com alguns, vamos dizer assim, trade-offs ali que você pode estar fazendo. Então, funciona, tá? Scrum funciona, Kanban funciona, ShapeUp funciona, Waterfall funciona. Cara, quantas empresas não estão aí no mercado, centenárias, usando Waterfall até hoje? A empresa fatura bilhões todo ano, lucra bilhões todo ano. Tem muita empresa assim no mercado. Cara, funciona, tá? Seja lá o que você está pensando, provavelmente funciona em algum contexto. Até COBOL tá funcionando até hoje, sistema bancário. Então, cara, funciona, tá? Para com essa coisa de falar que não funciona. É uma forma, vamos dizer assim, muito simplista de enxergar o mundo e errada, tá? Você vai estar errado, porque aquilo vai funcionar provavelmente. E, de novo, se vai ser o mais otimizado ou não, não sei, não vou entrar nesse mérito. Mas até para descobrir o que é mais otimizado ou não, enfim, tem alguma questão de aleatoriedade aí também, tá? Mas, enfim, aceite que funciona, que a outra pessoa tá falando, tá bom? Continuando. Ignorar. Se alguém está realmente forçando sua opinião, não ouvindo, não aceitando que outras maneiras funcionam e está fazendo isso de uma forma que está causando sofrimento no negócio, então ignore-o o máximo possível. Se ele for seu subordinado direto, lide com isso por meio de feedback. Se eles forem seus colegas, ofereça algum feedback e siga em frente. Se eles estiverem fora da sua esfera de influência, ignore-os e continue. Não vale a pena desperdiçar seu tempo e energia na maioria das coisas que aborrecem os outros. Se for direcionado a você, tome alguma atitude, como acima, no caso feedback que ele mencionou aqui, né? Se estiver prejudicando outras pessoas, tome uma atitude. Se não, tente não se preocupar com isso. Essa é uma forma até bastante estoica, né, da gente encarar as questões ali no dia a dia. Então, se aquilo não nos influencia, segue a vida. Se outra pessoa tem uma opinião que você discorda diametralmente, mas não vai fazer diferença nenhuma na sua equipe, vocês não vão deixar de fazer alguma coisa, não vão ter que fazer outra coisa, então, por que você está se preocupando com isso? Deixa a pessoa ter a opinião dela. E ela que siga a vida, não vai mudar nada. Se não muda nada, não muda nada. Segue o jogo, tá? Nem discute. Nem discute. Esse é o primeiro ponto. Se for um subordinado, provavelmente pode fazer alguma diferença na equipe, tá? Então, se você entender que aquele comportamento não é muito legal, você vai dar feedback como é o recomendado aqui. Se for um colega, aí é um cenário um pouco mais complexo, vamos dizer assim. Porque seus colegas, eles não respondem para você. Então, se você der um feedback e eles não quiserem ouvir, eles nem são obrigados a fazer isso. Mas é interessante que você dê esse feedback, porque pelo menos você está se colocando como uma pessoa madura que está tentando ajudar a outra pessoa a mandar melhor no trabalho. Então, dar esse feedback ele pode ser interessante. Se o que a pessoa falou, de novo, não for influenciar seu time, você pode até escolher se você quer dar o feedback ou não. Tá? Se vai influenciar, aí você vai lá, conversa, negocia e tal. Mas, se não vai influenciar, você simplesmente ignora. E se for direcionado a você, aí você vai tomar alguma atitude, enfim, você vai conversar com a pessoa. Não é nem só feedback, é conversar, entender o lado dela, para ver eventualmente o que está acontecendo ali, se ela tem alguma coisa contra você, se você fez alguma coisa para ela que ela ficou chateada, enfim. Então é entender melhor o cenário para conseguir lidar. Então, quando entra na parte pessoal aí, já é um pouco mais complicado e eventualmente você pode até usar o seu líder, vamos dizer assim, para tentar fazer uma mediação ali para ver em alguns cenários mais, vamos dizer assim, mais críticos, como que vocês conseguem manter uma relação minimamente saudável, tá bom? Então, enfim, isso é um caso mais tricky, vamos dizer assim, um pouco mais difícil da gente lidar. Continuando. Comunique-se com clareza e gentileza. Muitas vezes, acho que é muito difícil desfazer opiniões argumentativas simplesmente sendo um comunicador melhor. Ouvir, responder com cuidado e ser articulado pode muitas vezes desfazer opiniões gritantes, agressivas e na sua cara. Não demora muito para que um argumento racional, cuidadoso e considerado desfaça as opiniões de alguém.
mas tenha cuidado, eles podem não responder bem. O objetivo não é desfazer alguém, mas sim chegar ao cerne da questão e melhorar o negócio. Se a opinião deles for melhor, seja humilde e aceite. Se não for, desfaça o argumento com uma comunicação boa, sólida e calma. Nunca ataque a pessoa ou tente menosprezá-la. Concentre-se no argumento e nos comportamentos, não na pessoa. Esse último trecho ele é importante porque o que ele está falando aqui basicamente é: seja um adulto na sala, não seja uma criança que vai, não, você é sempre assim, você age dessa forma, você tem uma opinião muito forte, você é cabeça dura. Não faça esse tipo de coisa. Independente se a outra pessoa eventualmente já fez contigo, seja um adulto na sala. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa importante que ele fala aqui, depois eu vou voltar nisso, é sobre a parte de: se a sua opinião eventualmente não for mais interessante, levanta a mão e fala: pô, realmente eu acho que você tem um ponto aqui e que vai resolver o problema melhor do que eu. Né? Então a forma como você, enfim, propôs aqui, eu acho que é melhor do que a minha. Fale isso. É bem interessante quando você se comunica de forma gentil, clara, sabe? Que você tá ali para contribuir e não tá para discordar da outra pessoa, não para você ter a melhor opinião de todos. Então você quer o problema resolvido no final das contas, ou deveria querer o problema resolvido. Então você ser claro, gentil, ser uma pessoa adulta ali faz diferença também quando você tá entrando numa discussão com uma pessoa que tem opiniões fortes sobre algum assunto. E para finalizar, ou quase finalizar, já eu falo por quê, não seja como eles. Se algo vale a pena lutar, lute por isso. Se não, siga em frente. Isso aqui eu já até comentei um pouco mais cedo. Né? A pior coisa que podemos fazer quando enfrentamos alguém com ideias fortes e opinativas é ser como eles. Seja a melhor pessoa. Então, se por um acaso do outro lado tem uma pessoa com uma opinião muito forte sobre alguma coisa, não tem que ser aquela pessoa também que vai ter uma opinião super forte e vai entrar no embate com ela. Se entrar no embate, é uma decisão péssima, provavelmente não vai levar a muita coisa boa. Tá bom? Isso vai virar um confronto, a maior chance é que isso aconteça. Então, de novo, seja a pessoa adulta ali na discussão. Continuando, eleve-se acima disso. Lide com isso por meio de feedback, se você tiver poder de papel, ou desafie cuidadosamente, mas tente não combater fogo com fogo. Combata com gentileza, empatia e excelentes habilidades de comunicação. Ouça, tenha empatia, faça perguntas, ignore-os, contrarie-os, converse com eles, siga em frente, mas não force suas ideias para outras pessoas. Não seja como eles, é a melhor coisa para a alma. Afinal, pessoas opinativas andam pelo mundo discutindo com outras pessoas opinativas. É bom ter opiniões e ideias. Todos nós temos. Mantenha-as frouxas e, mesmo que você acredite nelas de todo o coração, deixe-as ir quando necessário. Lute se for preciso. No fim do dia, não seja como eles. E você nem sempre precisa ter uma opinião. Tem gente que gosta de ter opinião para tudo e tal. Acho que, em princípio, não tem problema. O problema tá em quando a gente tem opiniões fortes sobre tudo, ou pelo menos sobre muita coisa. Então a gente tende a entrar em embate muito mais frequentemente. Então, se você tem opiniões fortes sobre algum ponto, tudo bem, você pode ter opiniões fortes. Acontece. Às vezes a gente é apaixonado em relação a alguns temas. Porém, quando isso acontece, é importante a gente saber que pontos são esses. Porque se a gente tem opiniões fortes sobre muitas coisas, a chance da gente entrar em embates frequentes é muito grande. Tá? E tem algumas coisas que, quer queira, quer não, são mais importantes pra gente do que outras. Então, eu vou dar um exemplo aqui de talvez uma opinião forte que eu tenha até, mas que ainda assim eu descobri uma forma melhor de lidar com ele ao longo do tempo. Um negócio que eu, enfim, já percebi há bastante tempo trabalhando com desenvolvimento é que estimativas de software, elas são, vamos dizer assim, como é que é uma forma boa de dizer? Elas são um negócio meio complexo, tá? Então, quem tentou estimar alguma coisa sabe o quão difícil é fazer estimativa. E em muitos times nos quais eu já trabalhei, como é que a gente faz estimativas? De uma forma tradicional, vamos dizer assim, hoje já se tornou tradicional, que é: vamos pontuar essa tarefa. Então, usa uma escala Fibonacci, talvez uma escala t-shirt size, não, PMG, GG, alguma coisa do tipo. Então, a gente passa ali um momento ali, geralmente antes do planejamento, a gente faz um refinamento, estima essas atividades. Então, vai ter, uma tem 1 ponto, 2 pontos, 5 pontos. E, enfim, até a gente chegar lá na quantidade de pontos que a gente sabe que a gente consegue colocar, e no planejamento a gente entende, né, quais tarefas cabem naquela sprint ou não, alguma coisa nessa linha. E eu sempre, não sempre, mas durante um bom tempo, eu fui o cara contra estimativas. Porque qual a desvantagem da gente estimar?
a grande desvantagem de estimar é que a gente perde muito tempo estimando. Esse tempo podia ser usado para outra coisa. Então, a gente vai provavelmente dobrar o tempo que a gente vai levar refinando alguma coisa, só porque a gente está colocando estimativas ali também, porque tem uma discussão, aí tem discordância, não, acho que é assim, acho que é assado e tal. Então, tem um certo tempo que a gente gasta fazendo aquilo. E para mim, o tempo ele poderia ser melhor gasto de outra forma. E dado que é uma estimativa, talvez exista outra forma melhor. E na minha experiência, sim, existe outra forma melhor de fazer estimativas. Eu não vou entrar nos detalhes aqui tal, de como fazer isso, enfim. Tem outros conteúdos aí que eu vou recomendar para você, vou botar aqui na descrição do vídeo, nas notas de podcast, enfim, para você acompanhar melhor como que eu penso sobre o assunto, caso você tenha interesse. Mas aí eu tenho uma abordagem que eu prefiro em relação a essa. Mas o que eu descobri ao longo do tempo é que com todos os gestores com quem eu, vamos dizer assim, discuti sobre isso, que eu trouxe essa outra visão, esses gestores simplesmente ignoraram, ou se não ignoraram, mas pelo menos discordaram e não concordaram com a forma como eu achava que devia seguir. Não usando estimativas, não fazendo estimativas tradicionais, vamos dizer assim, e fazendo estimativas de uma outra forma, tá? Pra gente ter uma previsibilidade e tal. Só que se eu tenho uma opinião muito apaixonada sobre esse assunto e todos os meus gestores, eles não gostam do jeito que eu trago, cara, tem algum problema aí, sabe, acontecendo. Putz, eu vou me frustrar, como é que vai ser isso aqui? Então o que eu aprendi é, por mais que eu tenha uma opinião forte sobre esse assunto, eu entendi que é muito mais interessante de usar o histórico de entregas do time para mostrar matematicamente, estatisticamente, que a forma como eu recomendo que a gente faça estimativas funciona muito melhor do que, ou pelo menos igual, a forma como o time já costuma estimar, sem o drawback, né, sem a desvantagem do time ter que parar e fazer estimativas tarefa a tarefa. Então a minha abordagem hoje é justamente essa. Quer fazer estimativa? Tudo bem. Hoje em dia eu não reclamo mais. Então vamos fazer estimativa. A gente faz estimativa, tarefa a tarefa, bonitinho. 3 meses depois, 4 meses depois, que o time já tiver um histórico, eu pego esse histórico e comparo as duas abordagens. E pode ser que eu esteja errado, como eu comentei mais em cima. Então pode ser que eu esteja errado. E se eu estiver errado, beleza, então talvez seja melhor a gente de fato continuar fazendo estimativas, enfim, usando pontos, usando a escala Fibonacci. Ou não, pode ser que eu esteja certo naquele cenário e, cara, é melhor a gente não fazer estimativas manualmente e usar um método mais matemático para a gente conseguir fazer isso sem onerar o tempo das pessoas. Então, eu passei a ter essa abordagem. Então, eu olho para o histórico e descubro qual que é a forma mais interessante. E, em geral, a forma como eu acho mais interessante, ela acaba funcionando melhor, porque a gente tem essa vantagem de não gastar o tempo das pessoas fazendo as benditas estimativas. Tá? Então, essa é a forma como eu lido hoje em dia. Então, essa é uma opinião forte que eu tenho, mas tem outras opiniões que eu não tenho elas tão fortes assim. E quando eu não tenho alguma opinião tão forte, que é o que eu recomendo aqui para você, não briga por elas. Cara, se for um negócio que é uma escolha trivial, uma biblioteca, ou a forma como você formata o código, cara, não briga por isso. Você não tem nem opinião tão forte, não vai fazer tanta diferença no time, então simplesmente deixa a vida seguir. Se não for do jeito que você pensa, tá tudo certo também, não tem problema nenhum. Então, pense, vamos dizer assim, em brigar somente naquilo que você acredita que vale a pena você ter alguma briga, tá? E, para fechar aqui, um ponto que ele não trouxe, mas que eu vou adicionar aqui sobre essa parte de pessoas com opiniões fortes e tal, e que eu acho super relevante, é que se você é aquela pessoa que tenta ganhar todas as discussões que você tá, vai chegar um momento que as pessoas não vão mais querer discutir com você. E isso é super problemático. Tá? Eu vou dar 2 exemplos aqui, que são 2 cenários mais típicos. Então, o primeiro cenário é, você é líder da equipe e toda discussão que você entra na equipe, você faz questão de ganhar aquela discussão. Vai chegar um momento que a equipe não vai mais querer discutir contigo. Então, quando você der a sua opinião, as pessoas simplesmente vão aceitar aquela opinião sem trazer nenhum argumento, elas vão saber, tipo, na cabeça delas, não adianta discutir com o meu chefe, com o meu líder. Ele não vai ouvir o que eu tô falando. A gente vai ter que finalizar com o ponto dele. Então, cara, eu não quero nem discutir. Então tem que tomar muito cuidado, porque você pode estar matando a contribuição que a sua equipe pode dar pro trabalho que está sendo feito ali, porque você faz questão de ganhar todas as discussões que você entra na equipe. Então, é ruim já nesse sentido, quando você é líder da equipe, uma pessoa muito influente na equipe. O outro cenário é, você discute ou entra em discussões com pessoas que são seus pares, com seu líder, enfim, com pessoas que estão no seu nível ou acima do seu nível na empresa. Se você faz questão de ganhar todas as discussões quando essas pessoas estão ali discutindo com você,
a chance é que você vai ser visto como uma pessoa cabeça dura, que não está aberta a opiniões diferentes, ou alguma coisa nessa linha. Tá? Então, você vai sofrer muito em relação à avaliação, até sobre o seu nível de senioridade, porque se você não é capaz de ouvir outra pessoa e falar que, vamos dizer, chegar à conclusão de que ela tem uma opinião mais adequada para aquele tema, você vai ser visto como uma pessoa que não é tão sênior assim. Talvez você nem deveria estar naquela posição, porque você não é capaz de ter uma discussão saudável sobre assuntos de maneira geral, porque você faz questão de ganhar todas as discussões. Então, quando você tem opiniões fortes nesse nível, cara, provavelmente você tem um grande problema. Então, tome muito cuidado para você não ser essa pessoa que tem opinião forte, que quer ganhar todas as discussões que você entra. Senão você vai ter muitos problemas, tanto fazendo isso na sua equipe, quanto fazendo com pessoas que estão no seu entorno. Então, espero que você tenha curtido o episódio. Enfim, se você curtiu esse formato, põe nos comentários aqui para poder fazer mais vamos dizer assim, dessa maneira, fazendo reações aqui. Espero que você tenha curtido a postagem também. Eu gostei bastante, são dicas bem interessantes que eu indico aí para vocês. Nem todas elas são tão fáceis de aplicar, mas vale a pena começar a praticar para eventualmente ficar bom nisso. Bom, um abraço e até a próxima.